Bom, uma das coisas que mais confunde os pais em relação a esse nosso sistema de não passar a nota para os alunos. No início do segundo semestre, eu ia até entregar hoje a vocês, mas não deu. Logo no início do segundo semestre, eu apenas vou pedir a vocês para se comprometerem a não mostrar a seus filhos. Aí vocês vão ter o boletim do primeiro e segundo unidade, tá? Não mostrar porque até os professores ainda não se acostumaram. E por isso que nós somos, como eu falei, o pior país do mundo de aprendizagem. Até os professores não se acostumaram ainda com essa história de que nota faz com que a gente não tenha foco em assunto. O foco passa a ser apenas nota. E aí o aluno não aprende. Mas não aprende mesmo. Isso está mais do que comprovado. A gente vê claramente que quando o aluno recebe uma nota, a única coisa que ele pensa é em tirar uma nota um pouco maior na prova seguinte. E ele joga fora aquela prova, não quer nem saber o que ele errou. E da maneira que nós estamos fazendo, ele é obrigado a aprender o assunto que não acertou na prova. E é isso que a gente quer, porque aí com isso ele realmente vai ter aprendizagem real. Nos boletins que eu vou entregar a vocês logo no dia 8, que é o primeiro dia de aula, aí a gente combina, a hora que algum de vocês puder vir aqui, eu entrego apenas com esse compromisso, para a gente não quebrar essa história do aluno ter que se preocupar apenas com assunto e nunca mais com nota, tá? Aí vocês vão ver os boletins. E vocês vão ter uma surpresa interessante, porque nós só temos 4 alunos, de todos os nossos alunos, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, só temos 4 com média abaixo de 7. Todos os demais estão com média acima de 7. E os que estão com média abaixo de 7, os pais já sabem, tá? Já sabem, já foram chamados e já estão tentando, como é que acontece isso com um aluno que tem média abaixo de 7? Se a média foi abaixo de 7, a gente pega o aluno e a coordenadora chama o aluno e chama o professor juntos e pergunta: por que você tirou nessa prova, não é na média não, nessa prova, por que você tirou menos que 7? Você errou muita coisa para tirar menos que 7. Aí o aluno explica para o professor, tá? E o professor então manda fazer um trabalho ou ele estudar para comprovar que ele já sabe aquele assunto. Se o aluno resistir, então nós temos 2 casos aí. O aluno que tem dificuldade, aí é conosco. O aluno que resiste, aí é com os pais, óbvio, né? Porque resistir significa educação doméstica. Dificuldade significa ensino. A gente pode estar com a metodologia errada, por isso que ele não está aprendendo. A forma daquele professor ensinar é uma forma que não está entrando na cabeça do aluno. Porque nós temos diferenças de aprendizagem até entre menino e menina. Esse ano, na nossa reunião, eu não comentei sobre isso, mas em reuniões anteriores, dos anos anteriores, eu mostrei, né, que o menino aprende de uma forma, a menina aprende de outra. E, às vezes, alguns professores não se tocam, porque ele é homem, aí ele ensina na forma que o homem raciocina, que é logicamente. Ou é uma mulher professora, ela ensina da forma que a mulher raciocina, que é associativamente. E aí o que acontece? Se a professora ensina da maneira da mulher raciocinar, ou o professor, o outro não entende direito. Tá? Isso é uma coisa interessante em termos de raciocínio, né? É entendimento cerebral. E isso eles têm aula comigo, eu ensino isso na reunião pedagógica, mas volta e meia o pessoal esquece um pouco isso. Mas porque já está acostumado, né? Eu, por exemplo, tenho uma tendência muito forte de ensinar de forma lógica. E de repente eu vejo que tem um monte de menina na sala. Eu disse: opa, peraí, tem que também ensinar de forma associativa, senão as meninas vão ficar boiando. Então, até isso ocorre. Então, teve dificuldade, conosco, com o professor,
A coordenação, se o professor não conseguir tirar a dúvida, arranja outro professor, né? Ou até comigo mesmo. Agora, se tem resistência, aí a gente dá uma primeira chance antes de chamar os pais. A primeira chance é professor, coordenação e aluno, para mostrar por que a resistência, o que está acontecendo, vamos resolver isso e tal. E se mesmo assim continuar a resistência, aí vocês são chamados para ver o que está acontecendo, que ele não está se estimulando a estudar, né? Então, com isso, qualquer nota abaixo de 7, vocês sempre saberão. Sempre saberão. Ou seja, eles não. Porque até o aluno que tirou 9,5, tá, é chamado pelo professor para aprender aquela questão que ele errou. Porque nós queremos que todo mundo aprenda todos os assuntos. Essa é a ideia. Então, a parte dos professores, a metodologia em sala de aula, a forma de avaliar, o que fazer com a prova depois que o professor corrige. Então, o que o professor tem que fazer? Primeiro, para que serve uma prova? Para que serve uma avaliação? Nas escolas todas, a avaliação está servindo para selecionar ou para excluir. É assim que está sendo feito. Só selecionar ou excluir. E nós não queremos isso, porque selecionar ou excluir não é o que a gente quer que eles aprendam. Então, assim que ocorre uma prova, como eu já avisei, já falei no início do ano, né, nossa primeira reunião, o professor corrige, passa 10 questões, aí acertou 6, ele bota lá, ele acertou 7 ou mais, aí ele registra no mapa de 7 ou mais, coloca lá. E se o aluno tirou abaixo de 7, ele registra também, mas a lápis. E todos os alunos têm que receber a prova assinalado o que ele ainda não acertou. Esse ainda não acertou, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente, porque para chegar para os seus filhos, que é o que a gente vai combinar daqui a pouco, e nunca dizer o que você errou, não, o que você não acertou ainda, porque ele vai acertar um dia. Ou seja, quando a gente diz o que você errou, o cara fica meio triste, né? Quando você diz o que você não acertou ainda na prova, você teve uma prova, você não acertou ainda o quê? Tá? Porque aí ele sabe, eu não acertei ainda. Isso influencia na cabeça dele para ele se estimular para estudar. Tá? Aí com isso o professor então faz a mesma coisa e passa o que ele tem que fazer para recuperar, entra em recuperação imediata, né? E pronto, começa o trabalho. E se houver resistência, a gente chama vocês para a gente ver o que está acontecendo, chegar à conclusão do que houve, por que não está querendo se recuperar, porque a recuperação é imediata, né? Ou seja, os alunos entram em processo de recuperação a cada prova, é para entrar. Então, a parte dos professores, a parte da relação dos professores com os alunos, etc., nós estamos já em cima, né? E eu vou passar a primeira e a segunda semana do segundo semestre direto com eles, para que a gente engrene direitinho na terceira unidade letiva. Vamos ver a parte, então, que interessa, que é a parte de vocês, porque nós, obviamente, não adianta a gente fazer aqui, exigir dos professores tudo, aquela coisa toda, exigir de seus filhos, e a gente não combinar procedimento de casa. Então, é bom que a gente reflita um pouco, porque para que a gente tome determinadas decisões já sabendo quais são nossos objetivos, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar: por que essa escola? Né? Por que eu matriculei meu filho aqui? Porque eu também matriculei os meus, né? Os meus também passaram por aqui, todos. Por que eu matriculei meu filho nessa escola? Bom, eu sei por quê, porque eu tinha certeza que eu ia fazer um bom trabalho, tá? Por isso que já tem o outro acabando o doutorado de física já, né? Bom, uma das coisas que eu tenho visto, e que às vezes eu vejo que muita gente está matriculada aqui, mas é porque não é pública, só para escapar dos marginais, das drogas, etc. Outros é só porque é perto de casa, outro é porque é mais barata, outro porque é mais fácil o relacionamento com a direção, coordenação, professores, né? E volta e meia a gente vê que tem tem muitos pais que estão aqui, pode ser por tudo isso também, mas principalmente por causa da qualidade do ensino, que é o que a gente quer que tenha aqui. Nós queremos que tenha aqui essa qualidade de ensino. Bom, então, a gente sabendo isso, a gente parte para o nosso objetivo, tá? Principal,
que a gente quer como objetivo principal? Nós queremos como objetivo principal aprendizagem. Então nós queremos aprendizagem mesmo. Lógico que a aprendizagem que nós queremos visa a autonomia deles, ou seja, para eles poderem ser independentes um dia, autônomos, essa coisa toda, né? Então essa é a base que nós queremos deles, né? Então, vamos então fazer a análise do que aconteceu no primeiro semestre letivo. Os alunos, na maioria das aulas, eles estavam reunidos em grupos operativos. Aula em grupo operativo é o que facilita a aprendizagem ou o entendimento da matéria. Por quê? Eu tenho insistido muito nisso e volta e meia eu vejo um professor ou outro não fazer mas é porque eles aprendem assim como eu estou fazendo. Não aprendem nada, é engano seu. Quando os alunos estão todos enfileirados, tá? Só aprende aquele que está muito interessado e que aprenderia de qualquer maneira. Não precisaria nem vir a aula para aprender. É aquele cara que, se você puser a televisão em casa e uma videoaula, ele vai ter muito mais proveito do que vir para a escola. Então esse aprende, esse não precisa de professor, não precisa de nada. Tá? Agora, os outros não aprendem. Por quê? Estão enfileirados. Um está escondido atrás do outro. Um dorme, o outro também dorme, o outro finge que está acordado. Ou seja, não adianta nada. Vai conversar, vai bater papo, aquela coisa toda. Então não adianta nada. Em grupo operativo, não. Por quê? O grupo operativo significa que os alunos estão estudando durante a aula, ou seja, eles são os protagonistas da aprendizagem deles, porque eles estão com o roteiro na mão e estudando com o módulo como se não tivesse professor ali. Então ele é o protagonista da aprendizagem dele. E o professor está sentado no grupo dele. Senta no grupo dele, verifica se alguém está com alguma dúvida, orienta o estudo, passa para outro grupo, passa para outro grupo, passa para outro grupo. Como aqui nós temos no máximo 25 alunos em alguma turma, 5 grupos de 5, já o professor passa 2 ou 3 vezes no grupo do cara. Então, com isso, dá para o professor ficar tirando as dúvidas, descobrir quem está preguiçoso, descobrir quem não quer nada e quer ficar nas costas do outro, descobrir quem tem dificuldade, dá para descobrir tudo. Dá para fazer uma avaliação processual. E é o que eu quero. Por quê? E é o que eu estou exigindo. Eu estou pedindo, os professores estão tendo que, mesmo eu estando viajando, eles têm que mandar para a coordenadora toda semana como está a avaliação processual dos meninos. Aí eu posso estar lá no Rio Grande do Sul, posso estar lá no Pará, posso estar onde eu for. Semanalmente eu estou recebendo a avaliação processual dos meninos. Isso é bom porque nós sabemos que muitos dos nossos filhos, de vez em quando, por algum problema, alguma coisa qualquer, dá um branco numa avaliação. Dá um branco e ele não consegue acertar nada. Ele diz, poxa mãe, poxa pai, cheguei na prova hoje, eu sabia tudo, mas não acertei porcaria nenhuma, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Sim, aí já aconteceu isso várias vezes aqui. Aí o professor chega para mim, pô Roberto, olha só, fulano sempre tirou uma boa nota e agora tirou 0 nessa prova. Aí eu disse, ele é aluno nota quanto? Se o professor faz avaliação processual, se está acompanhando o aluno o tempo todo, ele sabe, o aluno é nota 8, esse aluno é nota 9, esse aluno é nota 7, esse aluno é nota 10. Ele sabe disso. Então ele sabe que veio uma prova, o cara tirou 0, aquele 0 não pode valer. Óbvio que não vale, tá? Esse aluno é nota 8, aí vamos chamar ele, fazer uma nova avaliação com ele, para que ele fique mais calmo, verificar o que aconteceu, chamar os pais às vezes para ver se há alguma ansiedade, alguma angústia, alguma coisa que aconteceu diferente. Então, por isso que essa aula em grupos operativos, eu considero a mais eficaz. Não é para toda aula ser em grupo operativo, não. Por exemplo, aula de línguas, de idiomas, o ideal é esse, assim como nós estamos aqui. Porque todo mundo está falando um com o outro, etc., fica mais fácil a aula de idiomas, assim, né? Mas na hora de aula de estudo, de responder questões, o grupo operativo é o melhor que tem, tá? Então, esse é o sistema. Então, assim foi, na maioria das aulas, foi assim, grupos operativos, que é o que a gente quer que continue o tempo todo, para que a gente tenha uma excelente aprendizagem. E a grande vantagem é que a gente passa para o aluno a responsabilidade da aprendizagem dele.
Então ele é protagonista da sua própria aprendizagem, tá? A outra é o sistema de avaliações que aconteceu o tempo todo, que eu acabei de falar, e que eu tenho insistido muito em todas as escolas, não é só na nossa não, que a avaliação, a função dela é um alarme para o professor perceber que não ensinou ou que o aluno não aprendeu. A avaliação é para isso. E quando os professores ouvem eu falar isso, ficam desesperados, porque eles não querem entender que a avaliação não é para o aluno. A avaliação é para nós, professores. Porque se eu dou uma prova e todos os meus alunos são reprovados, eu que fui reprovado, não foram meus alunos. É óbvio que não. Por quê? Porque simplesmente eu não consegui me fazer entender. Eu não garanti a aprendizagem deles. Agora, se eu dou uma prova e 80% dos alunos saem muito bem, 20% saem mal, sim, eu posso ter garantido a aprendizagem, sim. E esses 20%, ou eles estão com dificuldade de aprendizagem, eles estão com algum mau conhecimento anterior, que a gente precisa rever a forma de dar aula para eles, que tem que rever mesmo, que a gente não pode abandonar um aluno que seja, ou ele está simplesmente resistindo em termos de querer estudar, que aí é com vocês, mas nós vamos chamá-los, porque vocês só vão saber isso se nós chamarmos. Se nós não chamarmos, vocês não vão saber de nada, vão achar que está tudo indo bem. Tá? Então, a gente detetou que o problema é comportamental, ou seja, é preguiça, etc., a gente chama os pais. A gente detetou que o problema é dificuldade de aprendizagem, a gente nem precisa chamar vocês, porque a responsabilidade é nossa. Nós que vamos ter que fazer tudo para descobrir qual é o ponto de entendimento do aluno. Como, por exemplo, agora a gente já descobriu que tem aluno aqui em matemática que estava com dificuldade num determinado nível e a gente viu que ele está muito atrás. Ele não é aluno especial, um aluno comum, um aluno neurotípico, digamos assim, e que está com uma dificuldade no raciocínio matemático porque não teve base. Esse aluno nunca vai entender o que o senhor está dando, mas nunca, porque ele está atrás, ele não tem a base. Isso acontece em todas as matérias, principalmente matemática, né? Bom, então, a avaliação é para isso, eu sempre digo, a avaliação é para isso, não é para excluir ninguém, nem para selecionar ninguém. Então, é um alarme para nós. Então, todo resultado de avaliação para nós é importante para que a gente tenha esse alarme e comece a correr atrás das coisas, né? Bom, a partir do momento que teve uma avaliação, os alunos vão levar para casa, sempre tem que levar a avaliação com as questões que eles ainda não acertaram. Então, ele fez uma prova aqui, assim que o professor corrige a prova, assinala as questões que ele não acertou e entrega. Para quê? Para que eles, em casa, como dever de casa, etc., ele comece a estudar e tente mostrar para o professor, no dia seguinte ou na semana seguinte, que ele já sabe, né? Ou, se ele realmente está com dificuldade, mostrar para o professor que ele está com dificuldade, que precisa de uma explicação, nova explicação. Ele não pode levar essa prova e jogar fora ali na esquina. Ele tem que levar para aprender as questões que ele não acertou ainda. E isso, nós vamos ter que fazer um controle mais rigoroso disso, porque, segundo Sueli, tem vários alunos que, quando ela chamou para perguntar onde está a prova, não tinha prova mais. Ou seja, não houve esse efeito de aprender o assunto que ele não acertou, porque ele jogou fora a prova. Então, nós vamos ter que ver de que forma, a gente não pode também burocratizar demais, né? Porque senão fica complicada a situação, mas de que forma a gente pode ter uma exigência maior. Uma das formas que a gente combinou agora é que nenhuma prova vai poder ser aplicada sem autorização da coordenação. Aí Sueli vai ter lá, prova de matemática do 7º ano hoje, aí está registrado. Aí ela imediatamente, professor, cadê as provas? Já corrigiu? Me dá. Já entregou para os alunos? Já. Aí registra e ela já fica sabendo. E o aluno que não recuperar, ela já telefona para os pais. Quer dizer, chama o aluno primeiro. Telefonar para vocês é caso haja resistência, né? Chama o aluno para ele, então, mostrar o que aprendeu, né? Então, o problema todo é esse. Então, o que vocês já podem fazer nesse aspecto? Nesse aspecto, vocês podem estar atentos
toda vez a conversar com ele, o que você aprendeu? O que você aprendeu hoje, né? Aquilo que eu sempre digo, sempre perguntar ao aluno, não que nota ele tirou porque ele não sabe mesmo, tá? Mas o que você tem aprendido, o que você aprendeu nas matérias de hoje, né? Ou se a gente só encontra o filho uma vez por semana, tem gente que só consegue encontrar uma vez por semana, né? Quais foram as matérias que você aprendeu, quais foram os assuntos mais interessantes que você aprendeu essa semana, para ele aprender, para ele sentir esse interesse de vocês, não por nota, por assunto a ser aprendido. Quando vocês começarem a fazer isso, muitos já estão fazendo, muda tudo, muda todo o enfoque e eles passam realmente a ter outro interesse, né? Então isso é uma coisa. Então ele leva para casa a prova, eles podem até pedir ajuda a vocês. Poxa, eu não sei porque que eu errei isso aqui, vamos ver com a gente, tudo, pode ajudar mesmo, etc. Porque o que interessa é o quê? Ele aprender. O que nos interessa é que ele aprenda aquilo que ele não aprendeu ainda. E se ele não entendeu, não é para vocês se virarem para explicar. Isso é outra coisa importante. Porque nós, pais, nós não precisamos saber nenhum assunto que nosso filho está aprendendo, não. De jeito nenhum. Quem tem a obrigação de saber o assunto é a escola. Então, nós podemos estimular ele a pesquise mais. Eu não vou responder, porque quem tem que responder é o professor. Pesquise mais, vê em outro local, entra na internet, vê aí, vê se você descobre. Se você descobrir, leva ao professor e vê se é isso mesmo. Pergunta ao professor se está certo. Não precisa vocês darem resposta, vocês ensinarem, nada disso. Educação doméstica, concordo. São os pais, sim. Mas ensinar assunto é a escola. Assunto é a escola. Nós temos que dividir as coisas. Então, isso às vezes eles ficam danados, não, porque o pai tem todo o direito de ser analfabeto. Nós não precisamos ser alfabetizados, nós não. Nós precisamos ter interesse que nosso filho seja até melhor, bem melhor do que nós. Mas nós não precisamos nem ser alfabetizados, tem nada a ver, não temos que ensinar porcaria nenhuma, que tem que ensinar a escola mesmo. Então eles vão para casa, vão levar, para ajudar no sentido de estimulá-lo a fazer, dizer, ó, se tiver dúvida, anote a dúvida, leve ao professor, pergunte de novo, pesquise, tá? Mas é por sua conta, não somos nós que vamos responder, porque quem tem a obrigação de te ensinar é a escola, não somos nós não, tá? A gente apenas estimula. E o outro ponto, aí o aluno então chega na escola e ele vai comprovar com o professor que ele já aprendeu aquilo que ele errou na prova. Aí aquela nota que estava lápis no meu mapa, que ele não sabe, que ele não tem acesso, né, passa a ser 7, porque ele comprovou que sabia, então a nota passa a ser a nota mínima dele passar, ele passa a ter 7. Então, todos os alunos que fizeram isso, que não acertaram alguma coisa da prova, mas que fizeram esse processo, foram a 7. Então, como eu disse, você só tem 4 que resistiram, tá? Bom, então ele comprova a aprendizagem ou ele vai pedir ao professor ajuda, pode dizer. Falando dessa questão que o senhor falou aí, acerca daqueles que estão abaixo do 7, mesmo que não haja resistência para ter que ligar para os pais, eu acharia interessante sinalizar assim para os pais, porque às vezes o próprio certo. Ele tem uma resistência de um pai com dificuldade. Aí o que acontece? A gente pergunta como é que foi no colégio, está tudo ótimo, está sempre tudo ótimo. Então depois a gente tem aquela novidade no final do semestre do ano. Então se sinalizasse, a gente ia cobrar um pouco mais dele do aprendizado. Certo. Eles às vezes com medo de dizer que está mal, não, está tudo bem. Bom, mas olha só, eu já botei aqui para sinalizar, só que assim que ele tirou abaixo de 7, ele leva a prova, ele é obrigado a provar que aprendeu, e aí estaria resolvido já, tá? Aí se ele não provar que aprendeu, aí a gente entra em contato com os pais, mas aí é depois. Mas eu já notei aqui de uma forma de sinalizar que ele ainda não alcançou a média 7, tá? Já anotei, é uma ideia. Com essa tal que eu lhe falei do agenda, que ninguém sabe ainda, pode ser, eu vou ver com o Caio depois, pode ser que isso facilite, né? Vou ver. Então é uma ideia sim, é uma ideia, já botei aqui para ver como, para vocês ficarem acompanhando cada passo da coisa, né? Que é importante essa parceria, porque facilita demais. Nossa, se a gente estiver acompanhando tudo que está acontecendo com o nosso filho, é uma maravilha, né?
Continuando, participação dos pais. O que a gente precisa muito? Que eu já falei, em casa. Em casa é aquilo. O que você aprendeu? Sempre buscar assunto. Qual assunto que você está aprendendo? E, de preferência, debater com ele aquele assunto. O que você sabe sobre isso? Me explica, me conta sobre isso. Como aconteceu, por exemplo, que eu fico muito preocupado com a relação do que está acontecendo no mundo com o que eles precisam aprender. E isso, volta e meia, as pessoas se passam. E quando morreu aquele Stephen Hawking, né, aquele grande físico inglês, o maior físico da atualidade, ele morreu, eu soube 2 horas da manhã e passei um WhatsApp para todos os professores para que eles, naquele dia, todas as matérias, eles enfocassem quem foi Stephen Hawking em cada matéria, porque ele foi importante para todas as disciplinas. Então, estimula o aluno a saber que a escola não é só uma coisa obrigatória. A escola tem um sentido, que é mostrar a realidade da vida para a gente se preparar para a realidade da vida, né? Então, isso é uma parte interessante. E outra coisa, essa parte que você falou é interessante. Você já aprendeu as questões que você não acertou na avaliação? Então, tendo essa sinalização, essa pergunta é super válida, né? Que a gente já mostra. Cadê aquela prova que você não acertou algumas questões? Você já sabe quais são? Já estudou? Ótimo. Já mostrou ao professor? Já tirou suas dúvidas? Ou seja, sempre assunto, assunto, assunto. Nunca nota, tá? Aquilo que você ainda não acertou, você já estudou? O assunto qual foi que você ainda não acertou? Aí pronto. Dentro de algum tempo, essa história de nota sai do nosso vocabulário e sai do deles. Aí eles vão ter excelentes notas, porque a partir do momento que eles não estão preocupados só com o assunto, só aprende. Quanto mais aprende, vão ter aquelas pontuações que a gente quer que eles tenham no Enem, né? Como tem vários alunos aqui, né? Que tiveram pontuações e foram escolher a faculdade pública que eles queriam fazer, que é o que eu quero. Realmente, então o que a gente está fazendo é estimulando o aluno agora, né, ao que ele tem a tendência de ser, desde que ele, então, venha a ter sucesso. O importante para nós é que ele venha a ter sucesso. E que isso que ele vai se desenvolver para ser, que seja com felicidade. Ou seja, com satisfação, com felicidade, etc., que é o que mais interessa, né? Eles já tiveram uma palestra comigo, que essa parte é a minha, a parte de preparar a parte emocional deles, né? E eles estavam reclamando a semana passada comigo que eu prometi a segunda e não dei a segunda palestra para eles. E agora eu vou dar. Logo na primeira semana de aula, nós vamos ter a segunda palestra, já orientando a parte emocional deles, para que eles tenham mais tranquilidade, né? Que eles veem, às vezes, no Face, eu dando palestra para outros colégios e nada para eles, aí pega mal. Mas vai ter assim que nós voltarmos, dia 8 de julho, né? Então, o que mais que tem? Na escola. Então, em casa, é simplesmente estimulá-lo dessa forma, ou seja, com assunto, né? E na escola, é realmente manter contato com a gente o tempo todo para perguntar como é que está esse cara, como é que está meu filho, tá? E isso, Sueli está com controle rigorosamente diário de cada detalhe dos filhos de vocês. Lógico, tem muitos dos alunos que ficam danados da vida, né? Porque ela pega no pé mesmo. Mas tem que pegar, é óbvio, né? Tem que pegar mesmo, não tem nem dúvida, senão já era. Então, isso ele está à disposição. Qualquer dúvida que tenha, será que está acontecendo isso mesmo? Será que não está? Liga para a Sueli, marca um horário e vem conversar com ela exatamente sobre o seu filho. Se tiver algum problema com algum professor, já avisa ela, eu quero conversar com você e com o professor de tal matéria, tá? Porque eu não estou entendendo, meu filho não está gostando dele, meu filho está achando que a aula não está aproveitando bem a aula, alguma coisa assim. Aí conversa com a Sueli e com o professor daquela matéria. Por que sempre com a Sueli? Porque ela é a coordenadora, tá? E ela tem que estar sabendo tudo que está se passando na relação professor-aluno, para que a gente possa consertar essa relação, se tiver a relação errada, né? Então, isso ela está bem tranquila. E ela está com o Gabriel, que é o nosso mediador, né? E ela e Gabriel estão atentos a tudo isso, né? Gabriel, inclusive, é o
o que substitui os professores no momento de alguma necessidade, ou dia de reunião de conselho de classe, que a gente aqui, quando faz o conselho de classe, vocês já viram, a gente não interrompe mais aula nenhuma. Que as colégios, às vezes, o conselho de classe interrompe uma aula, né? Aquela reunião de coordenação que os colégios fazem. Aí não tem aula naquele dia porque é reunião de coordenação. Não, aqui não. As reuniões nossas, que são frequentes, a cada 2, 3 semanas tem, não tem interrupção nenhuma. Os alunos continuam em aula, continuam em avaliação, continuam fazendo alguma coisa, enquanto está havendo a reunião de conselho de classe. Essas conselhos de classe, eu não sei se eu já me lembro de ter comentado com vocês, é porque com essa reunião de conselho frequente, nós não deixamos escapar nenhum detalhe de nenhum aluno. Por quê? A reunião, que eu acho que eu já comentei como é, todos os professores reunidos, e a gente vai falando de aluno por aluno. Aluno X, aí todo mundo fala do aluno X. Aluno Y, todo mundo fala do aluno Y. Então, uma impressão incorreta que um professor está daquele aluno é desmanchada pelo relato do outro professor, todo mundo fica conhecendo aquele aluno. Então, a gente sabe, não, então ele está mal nessa aula, só na sua aula, tem alguma coisa errada. Porque ele está bem na minha? Não, na minha ele está ótimo. Não, na minha ele está horrível. Então, a gente já tem como a gente chegar a uma conclusão de que tem algo que tem que ser mudado em ou um professor que não conseguiu conquistar aquele aluno, né? Porque, na realidade, é difícil mesmo. O professor, para que ele tenha sucesso, ele precisa primeiro ter o objetivo de garantir a aprendizagem do aluno, né? E, em seguida, outra coisa importante para o professor é ele ter a empatia para conquistar o aluno. E isso é uma coisa que não tem fórmula. Não tem uma fórmula, não tem a pílula que a gente tome e ganha empatia para conquistar o aluno. Tem gente que não consegue, né? E aí, infelizmente, não conseguindo, não tem nem como ser professor. Aí a gente tem que substituir mesmo, né? Então, a ideia na escola é manter em contato permanentemente, né, para que a gente possa realmente, vocês fiquem informados constantemente do que está acontecendo. E outra coisa é comportamento. Em matéria de comportamento, obviamente, nós temos uma diferença muito grande, todos vocês sabem, do nosso filho em casa e do nosso filho em grupo na escola. Porque quando nosso filho está em casa, é um tipo de comportamento. Quando ele está na escola, ele se solta, né? Então, o comportamento na coletividade, muitas vezes, é completamente diferente do comportamento individual. E alguns alunos não. É o mesmo comportamento em casa e no colégio. Mas alguns não. Bem diferente mesmo. Fica totalmente diferente. Então, é muito importante que a gente sempre entre em contato com a escola, para a gente, por incrível que pareça, conhecer nosso filho. É incrível, né? É impressionante. Porque tudo que nosso filho faz de errado, pode ter certeza, tudo que nosso filho faz de errado, não é que a gente seja culpado. A responsabilidade é nossa. É nossa. A gente, não que a gente seja um gênio e consiga não fazer nada de errado, né? Mas aí a gente tem que buscar, né? O que será que eu fiz para meu filho ter esse comportamento incorreto? Porque somos nós. Somos nós. Até as influências externas é porque nós deixamos ele receber influências externas. A gente tem que vacinar nosso filho para não ter influência externa, né? A vacina é aquilo que eu já comentei com vocês algumas vezes, né? Que é a gente fazer reuniões periódicas em que todo mundo possa conversar abertamente, né, para que eles possam exteriorizar sentimentos, emoções, etc. Se a gente fizer isso toda semana, pode ter certeza que é uma vacina. É como se nós estivéssemos vacinando eles contra a influência externa. Porque ele fica tão seguro da relação com pai e mãe que pode vir traficante, pode vir colega que não presta, pode vir lá o que seja, que não vai ter grande importância na vida dele.
porque ele está praticamente vacinado. Tá? Ele tem aquela relação de compartilhamento nessas reuniões, né? Então eu acho isso super importante para a gente, bastante. Então, a gente saber que ele em casa é diferente da escola e saber na escola como é que ele está. Toda vez, outra coisa, né? Toda vez que nós damos uma advertência, ou qualquer punição, né? Tem um objetivo, certo? Uma advertência ou qualquer tipo de punição tem como objetivo a gente pedir, a advertência está indo para casa, é um pedido de ajuda, ou seja, a gente não está conseguindo segurar esse comportamento, tá? Então nós mandamos para casa aquela advertência para os pais, por que que aconteceu? O que você está fazendo? Não, eu estou sendo perseguido. Todo mundo fala isso. Todo aluno, quando recebe uma advertência, está sendo perseguido pelo professor, pela coordenação, por alguém, tá? E não tem sentido, tá? Não tem nenhum sentido perseguir o aluno, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos a qualquer tipo de advertência ou coisa que valha, para vocês entrarem em contato para saber o que a gente pode fazer em conjunto para que aquele tipo de comportamento não atrapalhe o desenvolvimento dele mesmo, né? E às vezes até dos outros, né? Que às vezes um determinado tipo de comportamento atrapalha os próprios colegas, os outros colegas, né? Então tem que estar bastante atento a isso. Por isso que a participação dos pais nesse caso é importante que seja sempre positiva. O que nós temos visto em muitas escolas, eu acabei de estar em uma lá em Seabra que houve esse problema, é o pai não aceitar nenhum tipo de advertência, de punição ou de chamada de atenção para o seu filho. Meu filho é perfeito. É o cúmulo alguém achar que meu filho tem algum tipo de defeito ou que faz alguma coisa errada. Não faz, tá? Meu filho não mente, não é mal comportado, não xinga, não faz coisa nenhuma. O que é um absurdo, porque se a escola disse que está fazendo, é porque nós queremos o bem da criança, né? Para ele melhorar. O que a gente quer é o quê? Sucesso deles, né? Essa relação escola-família permanente, e nós queremos, nós e vocês, estarem o tempo todo estimulando eles e se preocupando em manter uma relação de afetividade com limite. O limite, eu vivo falando isso, né? Enche o saco de todo mundo com essa história do limite, mas é extremamente importante a gente tomar muito cuidado com a imposição de limites. Nós temos que impor limite. E muitos pais estão com receio de impor limites, porque acham que, como por exemplo, meu filho, ele só come o que não pode. Poxa, e por que você dá? Não, mas ele só gosta disso. Não pode isso, óbvio que não, tem que ser limite em tudo. Ou seja, ele vai comer, sim, o que ele tem que comer. Até Caio me mostrou agora um negócio na internet, perguntou, papai, será que isso não causa trauma no bebê, não? Não sei se vocês já viram, está um bebê na cadeirinha e o pai vai dar comida para o bebê. Aí o bebê fechou a boca, não quis. Aí o pai pegou um ursinho de pelúcia, sei lá, um bichinho. Você viu? Aí deu e fez assim, como ele não quer, tá mesmo? Aí o pai pegou e socou o ursinho, jogou fora. Aí pegou a comida e foi dar pro bebê, ele abriu a boca na mesma hora e comeu. Ou seja, esse foi mais esperto que minha mãe. Ou seja, minha mãe deu a chinelada em mim direto, né? E esse pai não, ele fez no boneco, aí a criança naturalmente já abriu a boca para comer tranquilo. O importante é que a gente imponha limite com afetividade, né? Com afeto. Nada de limite com raiva, limite com afeto. Que a gente vai conseguir realmente sucesso para todos eles, né? É o que a gente mais quer. Então essa parte de limite tem muita coisa que eu até já comentei com vocês, só revisando. O celular, né? Que é fantástico. Os jogos no celular são ótimos, excelentes, só que eles são excelentes até um determinado ponto. Então a gente tem que impor um limite de tempo.
tá? Aquele tempo é 1 hora mesmo para usar, 1 hora de tarde, 1 hora de manhã. É importantíssimo isso. Outra coisa importante de limite também, que eu estava conversando com os pais de outra escola agora, e eles já na segunda vez, e eles já impuseram isso, é as crianças, sábado e domingo, reservar meia hora de estudo. Então, sábado, já reservou quando vai ser a sua meia hora ou 1 hora de estudo, tá? Sobre alguma matéria, vamos escolher as matérias. Então, 1 hora no sábado, 1 hora no domingo. Férias, reserva aí meia hora por dia de estudo, porque aí não quebra o raciocínio, não dá teia de aranha no cérebro, porque imagina, agora as crianças vão ficar 17 dias, né, sem aula. Então, 17 dias é muito menos do que as férias do meio do fim do ano, lógico, mas também é um período longo. Então, se ele tiver meia hora para... Não precisa nem pegar uma matéria, o ideal é pegar uma matéria, estudar alguma coisa, uma matéria. Ou ele pegar ler um capítulo de um livro, escrever alguma coisa, escreve uma redação sobre o dia de ontem, qualquer coisa, meia hora por dia. Não vai matar ninguém, porque ele vai ficar o resto do dia todo brincando, né? Então, é uma coisa que mantém isso, né? Então, o tempo, limite de tudo que é eletrônico, é bom botar um limite bom aí, tá? Qualquer coisa eletrônica, né? Tela, principalmente, tudo que tem a tela. Já existe agora, vocês já devem saber, na psiquiatria e na psicologia já está considerado, mais na psiquiatria, a síndrome da tela, ou seja, existe mesmo já uma dependência, quase como uma dependência química, às telas. Então, tem crianças e adolescentes que estão entrando em processo de dependência, como se fosse dependência química mesmo. E tem até um tratamento já sendo feito na USP, eu não sei se é a USP ou a Unicamp, de dependentes da internet, de redes sociais, de jogos eletrônicos, né? E a gente vê que é verdade. Você vê uma pessoa que está o tempo todo lá, ela não consegue sair mesmo, mas não consegue. Não tem como sair daquilo, fica preso e fica irritado se a gente diz para sair, né? Então é incrível como essa coisa escraviza a gente mesmo e acaba deixando a gente estressado, né? Aí a gente não sabe por que está estressado. E nosso filho estressado, prejuízo na aprendizagem, pode ter certeza. Então eu acho que a gente fazendo isso, ou seja, com esse simples procedimento de estímulo a ele, de assunto, e debater os assuntos do dia mesmo, o que você aprendeu ligado aos assuntos de hoje, da semana, e debater isso, nós vamos ter surpresas, nem é surpresa, nós vamos ter resultados espetaculares. E se a gente seguir realmente isso com afinco, com esse controle, que a gente vai ver se até essa sinalização que você deu a sugestão, que aí a gente segue mais rigorosamente ainda, aí nós vamos ter realmente resultados ótimos no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, nós vamos ter eles sem dar preocupação nenhuma em relação ao que eles vão fazer. Quer um curso técnico? Vai ter pontuação suficiente para escolher o melhor curso técnico público, que é de graça, e são os melhores. Tá? Quer faculdade? Vai escolher a melhor faculdade pública, que são de graça e são os melhores. Não é só por ser de graça, é porque numa faculdade particular, tudo que a gente faz é pago, não é só mensalidade não. Você vai ter um congresso, um seminário, uma coisa qualquer, você paga a parte, além da mensalidade. E nas públicas, não. Você não paga. Você simplesmente tem direito aí a todas elas. Um ou outro você paga, mas é a própria faculdade, às vezes, dá uma bolsa para você poder participar daquilo. E é o melhor ensino. Então eu vejo que porque todos os que foram, como os daqui todos, né, que estão na UFBA, na UNEB, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na UFES, etc., todos eles estão indo muito bem e sem despesa nenhuma para os pais. Melhor ainda, alguns já com bolsa de pesquisa, ou seja, independente. E quem não quer ter seu filho independente cedo? Todo mundo quer, todo mundo quer. Não só para a gente ficar livre de um peso financeiro, não. É para a autoestima deles.
ou seja, ele sentir que ele já é dono do nariz dele, ele já tem o seu próprio dinheiro, sua própria renda, é outra coisa. Isso aí sem dúvida, é maravilhoso, né? É isso que a gente quer, né, de todos eles. E mais, o que eu queria comentar também é sobre a parte do contato comigo, tá? Que vocês têm visto que volta e meia eu não estou aqui, tá? Que eu tenho viajado bastante, mas aviso sempre quando é que eu estou viajando, para onde é que eu estou. O Sueli está em contato comigo direto, eu estou sabendo tudo que está se passando, toda a viagem que eu faço. No segundo semestre, eu vou estar durante os 15 dias de julho, eu vou estar no Rio Grande do Sul, mas também em contato permanentemente. O início do segundo semestre eu vou estar aqui acompanhando, vendo o professor tudo, aí vou ao Rio Grande do Sul, que tem que fazer treinamento de professores lá, de umas 15 cidades lá, e volto, e em contato permanente. E depois são coisas aqui no estado da Bahia mesmo. Mas chegando aqui, eu estou o tempo todo com os professores e com os filhos de vocês. E de cara, o início do segundo semestre, como eu falei, nós vamos ter uma ou duas palestras já de estímulo, para estimulá-los a tudo isso que eu falei para vocês. A gente vai fazer o estímulo aqui, e eles, e aí eu peço de vocês fazerem o estímulo em casa também. E mantém contato. Qualquer coisa que queiram, por exemplo, ter uma conversa particular comigo sobre o filho, o que a gente vai fazer e tudo, converse primeiro com a Sueli, né, que é quem está por dentro direto tudo, porque aí eu pego com ela as coisas. E havendo uma necessidade de uma conversa minha particular com algum filho, avisa a Sueli, e Sueli me avisa, aí na primeira chance eu tenho essa conversa particular, que pode ser, inclusive, várias conversas particulares, como eu já estou fazendo com vários alunos aqui que estão necessitando disso, tá? Então, eles estão indo lá e a gente disfarçadamente, ou seja, eu não chamo eles como se fosse uma terapia. Eu sei a hora que eles vão passar pela minha porta, na hora do intervalo, aí eu pego pelo braço e jogo para dentro da sala e vamos conversar. Então é como se fosse por acaso. Vamos conversar por acaso, vamos bater um papo. E na realidade já foi armado, a coisa já foi armada para que a gente possa ter essa conversa em determinados momentos. Aí, como eles acham que é uma conversa como eu converso com todos eles, aí eles ficam bem livres para conversar. Se formar, não, você vai ter um acompanhamento com o professor Roberto. Já era. Acompanhamento já era. Eu não sou maluco, que diabo de acompanhamento é esse que eu preciso? Aí tem resistência, né? Mas assim como a gente está fazendo, não. Então, a Sueli prepara a arma e a gente faz a coisa como se fosse por acaso, essa conversa, né? E isso vocês podem descobrir, por exemplo, ele está com um comportamento estranho, de repente. É muito perigoso um comportamento de se fechar, tá? A criança começar a se fechar um pouco, ficar meio arredia, não falar nada. Ou ao contrário, ficar muito espevitado de repente. Esses dois extremos têm sido identificados como processo depressivo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o índice de crianças e adolescentes com depressão está imenso. Eu nunca vi tanta gente depressiva nessa faixa de adolescência. E incrível, está muito, muito grande mesmo. E inclusive suicídio, né? Essa semana, ou semana passada, já teve um garoto de seus 17 anos, né? E que o pai, quando chegou em casa, que descobriu ele já enforcado, tá? E o pai até declarou para todo mundo saber o que estava acontecendo, que se a gente vê o filho do outro com esse comportamento muito fechado ou muito inquieto, avisar o pai, porque se tivesse me avisado, meu filho talvez estivesse vivo. E ele era um cara que tinha condição de fazer esse tratamento, ele é um pastor, ou seja, um cara que está preparado para orientar as pessoas, etc. Mas ninguém falou nada para ele. Então ele nem sabia que o filho estava com problema. Então ele, com condições de orientar, porque a gente, às vezes, não deteta as coisas com tanta facilidade como um amigo, né, um parente ou a escola.
Então é muito bom a gente estar atento a isso. Aqui a gente está, né? A gente está atento a essas situações da criança pelos cantos, ficando meio triste, etc., que a gente já chamou pais para avisar isso, né? Bastante, avisar dessa situação para a gente chegar a uma conclusão do que está havendo. E com isso a gente acaba conseguindo o nosso objetivo, que são dois: a aprendizagem e também a felicidade. Ou seja, não adianta ele só aprender, ele tem que aprender e estar bem com ele mesmo, bem resolvido com ele mesmo e com a família, para que a gente possa ter sucesso, né? Que a gente possa conseguir sucesso.